Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus. Vamos, com o auxílio do Espírito Santo, seguir agora para a lição de número 8, Ordem Superior é o título. O verso áureo, então, meu pai, irmão Orlando, então, lerá para nós. Vamos adiante, já estudamos a lição 7. Foi muito bem comentado, demorado também, né? E aí nós vamos entrar nesse outro tema. E aqui o verso áureo é do Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é repetido lá em Hebreus também. Esse Salmo 110 é um salmo bem interessante se nós formos lê-lo, o capítulo inteiro, porque nos apresenta lá um Senhor falando com outro Senhor, e ele convida: assenta-te à minha direita até que dê fim aos inimigos. E aqui nos é dito que esse Senhor também estabelece o outro Senhor para ser sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Paulo, na realidade, estava se baseando em algo que estava muito bem já revelado no Antigo Testamento. As profecias referentes ao Messias falavam sobre várias funções que o Messias deveria desempenhar, a ponto de alguns judeus, como os essênios, começaram a pensar o seguinte: será que não vai ser dois Messias? Porque parecia muito contrastante. Isaías 53, falando do servo sofredor, em outro lugar ele como rei, e ainda outras passagens como sacerdote. Mas tudo isso tinha um devido tempo para ocorrer com o mesmo Jesus Cristo, então revelado no Testamento. Então as confusões estavam na cabeça dos líderes e o povo pagava por isso, pelos erros e apostasia deles. Então agora, recapitulando alguns pontos que temos estudado, a primeira pergunta diz assim: a prática do dízimo remonta a que tempo? E o que foi feito então na época de Moisés? Então nós não colocamos texto bíblico porque eles são embutidos, encaixados na nota. Então a primeira nota é Patriarcas e Profetas 525, depois é o terceiro testemunho para a igreja 393. Diz assim: mas o sistema dos dízimos não se originou com os hebreus. Desde os primitivos tempos o Senhor reivindicava como seu o dízimo. Tal reivindicação era reconhecida e honrada. Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo Deus. Gênesis 14, 20. Jacó, quando em Betel, exilado e errante, prometeu ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Quando os israelitas estavam prestes a estabelecer-se como nação, a lei dos dízimos foi confirmada como um dos estatutos divinamente ordenados, da obediência ao qual dependia a sua prosperidade. E o outro texto, conforme já foi mencionado, terceiro testemunho para a igreja 393, o sistema do dízimo remonta a um tempo além dos dias de Moisés. Requeria-se que os homens oferecessem dádivas a Deus, com intuitos religiosos, antes mesmo que um sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão.
cumprindo o que Deus deles requeria, deviam manifestar em ofertas a apreciação das misericórdias e bênçãos a eles concedidas. Isso continuou através de sucessivas gerações e foi observado por Abraão, que deu dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, realmente, na época de Moisés, houve uma regulamentação, houve realmente a situação de que foi colocado, especificado dentro de um sistema, mas era já uma prática desde os tempos de Adão, aqui fala. Então, é feito referência a Jó, a Abraão, a Jacó. Em vários momentos, então, nós encontramos na Bíblia pessoas que vieram antes de Moisés e que estavam já na prática dos dízimos. A experiência de Jacó, ela é bem interessante, de nós vermos aquela promessa que ele faz, ele no caminho para ir para o Labão, ele em Betel, então, faz essa promessa de tudo que ele recebesse, ele certamente daria os dízimos. Então, com quem que Jacó aprendeu? Com o avô dele, que já não deu mais dízimo para o pai dele, né? Que era Terá, que era já apostatado, mas Terá era o tipo sacerdote da família, né? E aí Abraão desfez dessa genealogia de pai para filho e reconheceu Melquisedeque. E Jacó sabia dessa história. Então vamos agora para a segunda pergunta. Quando é que foi conquistada a cidade de Salém, Jerusalém, posteriormente? Aqui é voltando um pouco na história. Então, o Patriarcas e Profetas, página 703, declara o seguinte: logo que Davi se estabeleceu no trono de Israel, começou a procurar um lugar mais apropriado para a capital de seu reino. A 30 quilômetros de Hebrom foi escolhido um lugar para a futura metrópole do reino. Antes que Josué tivesse guiado os exércitos de Israel pelo Jordão, chamava-se ele Salém. Perto deste lugar, Abraão tinha provado sua fidelidade a Deus. 800 anos antes da coroação de Davi, fora a residência de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ocupava uma posição central e elevada no território e era protegido por inúmeras colinas. Estando nos limites de Benjamim e Judá, encontrava-se muito próximo de Efraim e era de fácil acesso a todas as outras tribos. A fim de conseguir este local, os hebreus tinham de desapossar um resto de cananeus, que mantinham uma posição fortificada nas colinas de Sião e Moriá. Esta fortaleza era chamada Jebus. Seus habitantes eram conhecidos por Jebusitas. Durante séculos, Jebus fora considerada inexpugnável, mas foi sitiada e tomada pelos hebreus sob o comando de Joabe, e como recompensa de seu valor, foi feito o comandante-geral dos exércitos de Israel. Jebus tornou-se então a capital nacional e seu nome pagão foi mudado para Jerusalém. Quer história mais bonita do que essa? Tem muitas histórias, né? Mas tudo isso para focalizar quem? Onde que Melquisedeque morava e onde que ele era rei. Mas vemos que demorou bastante para Jerusalém entrar na história de Israel, só na época de Davi, mas em certo sentido lá atrás, 800 anos antes, já tinha aparecido Melquisedeque nessa posição aí, como rei de Salém. E é interessante que Davi também é um tipo do Messias. E Davi faz essa conquista, então, para se tornar a capital da nação israelita, ser justamente Jerusalém, que aqui fala da posição geográfica nos limites de Benjamim e Judá, que era mais ao sul, justamente, do país, mais próxima a Efraim, que era mais ao norte. E aí se tornava de fácil acesso a todas as tribos,
A cidade era uma cidade fortificada em cima, então, de uma montanha. E aqui foi dito das colinas de Moriá, que justamente aí tem relação lá com a história de Abraão e Isaac também, do quase sacrifício que ocorreu. Então, muitas histórias estavam relacionadas àquela faixa de terra que veio a se consolidar como Jerusalém. Agora, na terceira pergunta, diz assim: Melquisedeque era Jesus ou um representante dele? E mais uma vez, recapitulando também esse ponto, meu pai poderia... Tem 3 linhas aqui do comentário bíblico. Primeiro, comentário bíblico, página 1093. Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa, para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus. E aqui o outro texto, primeiro mensagem escolhida, 409, texto que foi também publicado na Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890. 3 linhas apenas também. Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. Então, aqui, só consolidando uma informação que a gente já tinha comentado anteriormente, mas essas 2 notas confirmam de maneira categórica, explícita, e quando fala de Melquisedeque representar a Cristo, entra nessa questão de você não pode se autorrepresentar, representar a si mesmo, e senão não é uma representação, é você mesmo em pessoa. Isso se liga até ao assunto quando nós explicamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Também a mesma lógica aqui, porque o Espírito Santo representa a Cristo. Ele não é Cristo, portanto. Também fala que o Espírito Santo é sucessor de Cristo. Não dá para se auto-suceder a si próprio. Então, tudo isso são consolidações que a gente tem nos escritos, mostrando desse papel que Jesus sempre foi o mediador, na realidade, desde o Antigo Testamento. Ele que estava em ligação com o povo de Israel e tudo mais, mas ele tinha o que? Os seus representantes aqui na terra que faziam a sua obra. A quarta pergunta: uma vez cumprido seu papel sacrificial, Jesus se torna sacerdote para sempre através de que ordem sacerdotal? Hebreus 5:10 declara: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 6:19-20, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 7:13-16 nos diz ainda: porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Então os textos vêm confirmando então de que maneira Jesus se torna sacerdote para sempre, como era a promessa, o juramento que vimos no verso áureo, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui tem uma explicação mais ampla, no manuscrito 128 de 1897, que saiu na meditação matinal de 2002, Cristo Triunfante, página 292. Cristo anelava que seres humanos conturbados, oprimidos e cansados fossem a Ele, para que lhes pudesse dar luz, vida, alegria e paz,
que não se encontram em nenhum outro lugar. Esses próprios pecadores eram objeto de seu profundo, sincero interesse, compaixão e amor. Mas, na sua maior necessidade de simpatia humana, na hora de sua maior prova e mais pesada tentação, os mais promissores dentre seus discípulos o abandonaram. Ele foi realmente compelido a pisar sozinho ao lagar. E dos povos nenhum houve que se achasse com ele. Uma atmosfera de apostasia o rodeava. Por todo lado podia ele ouvir sons de zombaria, insulto e blasfêmia. Qual era então a perspectiva para seus discípulos, deixados no mundo que não tolerava o Filho do Deus vivo? A obra de Cristo se encerrou quando ele expirou na cruz, bradando em alta voz: está consumado. O caminho foi aberto, o véu rasgado em dois. Os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem oferta sacrificais, sem o serviço de um sacerdote. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, realmente, Daniel 9:27 já nos relata que na metade daquela última das 70 semanas, que dava justamente no ano 31, ocorreria o que? O cessamento dos sacrifícios e das ofertas oferecidas no santuário terrestre. E ocorre este evento por ocasião da morte de Cristo. Ao ele bradar: está consumado, o caminho era aberto agora direto ao trono de Deus através de Cristo, ele sendo mediador. E o véu então foi rasgado em dois, o cordeirinho escapou da mão do sacerdote, e assim deveria ter findado já naquele momento a operação deles de sacrifício. Mas e tudo mais. Serem maldosos, apóstata, e eles então simplesmente costurou o véu de novo, né? E continuaram com o sacrifício. Hoje eles dão outra desculpa, porque eles não têm mais templo, os judeus, e também não tem mais sacrifício de animais. Eles têm que arrumar uma outra saída. Então o juízo de Deus ainda se postergou durante algumas décadas, até finalmente no ano 70 findar esse serviço no templo, e não voltou desde então. E justamente nós vemos que lá em Daniel 9:27 falava todos esses detalhes. Cessou. Porque falava que ia cessar, e fala em seguida das asas das abominações que invadiriam a cidade santa. Fala de um reino feroz, né? Como é que usa a palavra ali? De um lugar distante, né? Viria e destruiria a cidade. Então já está tudo profetizado. Por volta daquela época da vinda do Messias ocorreria estes eventos. Então, a contragosto, de fato, ocorreu a cessação, mas ocorreu naquela época. E ali em Apocalipse também João vê Jesus entre os candeeiros, entre os caçais. E o caçal ficava onde? No lugar santo. E o Espírito de Profecia, irmão White, escreve que ele estava junto com outro Deus, que é Senhor, que é chamado de Pai, né? Isso de pai e filho é só para a humanidade entender o que é uma família, vamos dizer assim. Mas Jesus nunca foi filho, né? E mais o testemunho, a Bíblia fala muito filho, 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 né? Porque ele veio, encarnou, nasceu da Virgem, né? Agora os dois ali no trono, e de lá do lugar santo vai para o lugar santíssimo. Aquele que é chamado de Pai vai primeiro, e Jesus numa carruagem, né, de fogo, né, vai também depois, vai para o lugar santíssimo. Então agora indo mais adiante, falando desse ponto, a quinta pergunta: Cristo atuou como sumo sacerdote no santuário terrestre, ou ele devia oficiar somente no verdadeiro santuário que está no céu?
Como temos já falado várias vezes, aqui na Terra não havia essa intenção. Se ele oficiasse aqui, ele estaria oferecendo apenas sombras de realidades celestiais, mas Jesus fazia a obra de fato que deveria ser efetuada através de seu sangue, com a sua intercessão contínua diante de Deus. Aí eles teriam um motivo para chamar ele de herege, né? Uma pessoa de Judá fazendo sacrifício, não tinha lógica. Então aqui o primeiro texto, Hebreus 4, 14 a 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É um texto muito belo, falando então dessa confiança para acessar o trono da graça, onde podemos alcançar misericórdia, de onde seremos socorridos também em tempo oportuno, e tudo isso se dá através da intercessão contínua de Cristo, que se compadece de nossas fraquezas. E nós, então, não devemos pôr mais mediadores no caminho, mas realmente o único mediador entre Deus e o homem é o próprio Cristo, e ele faz esse papel então. Então o Papa também tem um outro título, né, que é Sumo Pontífice, como se ele fosse fazendo a ponte entre os homens e Deus. Ele é a ponte, o intermediário, né, o sumo sacerdote. Eles são baseados no sacerdote levítico. Assim como... Uma mistura híbrida também, Sim. né? É uma mistura de judaísmo, de paganismo, de cristianismo, né? De tudo, né? Mas também o padre, no papel de recebedor de confissões, também acaba ficando nessa posição. Dá uma posição do sacerdote no sacrifício ali, de todos os dias, né? Tinha vários tipos de sacrifício de acordo com o pecado da pessoa também. Também. E aí ocorre um outro elemento ainda adicional a isso que estamos falando, é quando se coloca então a intercessão dos santos, santos mortos inclusive, ou a intercessão de Maria ainda mais em destaque. Que não está na Bíblia e não passa de paganismo, né? E de espiritismo, porque onde já se viu o morto interceder, né? Então aqui na sequência também vai ser destacado esse papel de Cristo. Em Hebreus 8, os versos 1 a 7 declaram: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então não é só o sacrifício que era sombra, o sacerdócio também era sombra. É interessante por esse texto nós vermos essa questão que na antiga aliança feita naquele momento com Israel no deserto, quem ficou de mediador naquele momento? O próprio Moisés ficou nesse papel.
E o que foi feito para ratificar aquela aliança? Já foi ratificado naquele momento. O sangue de bezerros, de touros. Esse foi o sangue utilizado. Mas aqui fala que tudo aquilo era sombra das coisas celestiais. E fala agora que Cristo ele desempenha um ministério tanto mais excelente. E com o que? Melhores promessas. Que ele tinha o que oferecer também, que era o próprio sangue dele. E aí nós vemos que todo aquele ritual, aquele sistema, ainda não estava resolvido, a situação das pessoas de serem perdoadas. Tudo estava ainda pendente da vinda de Cristo para efetivar isso. E ainda nós vemos que não só isso, como ainda o seu trabalho de intercessão para aí sim haver o apagamento também dos pecados depois de uma análise. E quando era feito o apagamento, ou pelo menos purificação, né, no tempo de Moisés, lá no lugar santíssimo uma vez por ano. No dia da expiação. E era acumulado tudo que era confessado aqui durante o ano todo, trazido para o lugar santo, era acumulado. Aí que começava a vida nova, no dia 10 do 7º mês. Se nós formos ver, a questão da culpa do pecado, ela sofre várias transferências. Primeira pessoa estava com a culpa. Aquela culpa era transferida para aquele animalzinho inocente, Isso. que nada devia. Ele era então sacrificado e agora a culpa estava naquele sangue derramado que era colocado no santuário. Ele era aspergido no véu que separava o santo do santíssimo. E aquilo, como meu pai falou, ficava pendente durante o ano todo, aquele sacrifício, aquelas transferências. E onde que estava então agora o pecado? No santuário. Mas por fim, essa situação do santuário ser purificado ocorria então agora com a transferência disso para o bode emissário. Então, aí sim outra etapa da culpa do pecado. Então, apenas no dia da expiação, que havia então o bode expiatório, a transferência do pecado do próprio sacerdote também para o bode expiatório do povo todo, o bode expiatório, sim, sendo representando Jesus, mas o bode emissário não era sacrificado, não tinha um papel de expiação como bode expiatório. Por que então nós falamos do bode emissário, que na Bíblia é chamado bode para Azazel? O termo que nós usamos emissário é para separarmos as coisas. O bode para o Senhor que a Bíblia fala é o bode expiatório, ele era sacrificado. Mas o bode para Azazel, que era um termo já conhecido para o demônio, este era então apenas imposta a mão do sumo sacerdote sobre ele, e agora feita essa última transferência, sendo então representando quem? O próprio Satanás, o originador do pecado. Que pecados que eram colocados sobre Satanás? Esse é um detalhe interessante. Não é os pecados do mundo todo, mas os pecados do povo de Deus, que foi perdoado. Que era o que acontecia lá com Israel. Isso. E aí esse bode emissário era levado para um deserto, alguém que levava, ninguém sabia quem era incumbido, e ele ficava lá no deserto morrendo de fome e de sede, representando os 1000 anos que Satanás vai ficar nesse mundo aqui, nessa terra. Né? Que os ímpios morrem com a presença do Senhor, na sua vinda. E os justos, os fiéis, sobem com Cristo, como está em Tessalonicenses. Vamos encontrar o Senhor nos ares. E aí então vai ter um julgamento dos ímpios, né? Que estão mortos, e eles só vão reviver depois de 1000 anos. Aí é que Satanás é solto, ou seja, é dado ânimo para ele de novo. E ele nunca se emenda, né? Ele vai juntar exército, vai fazer muita coisa. Quando a cidade santa desce, ele induz eles a atacar a cidade santa.
lá em Isaías fala que os seus olhos saltarão das órbitas dos ímpios, né? Mas eles vão ouvir o último sermão, de lá das muralhas, né? Sermão de Jesus, e vai ter um choro, vai ser um choro que vai se ouvir em toda a extensão da terra. Aqui em Hebreus 9, nós temos alguns versos para ler também. Primeiramente, 11 a 14 diz assim: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergido sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. E os versos 22 a 28, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, realmente, tem muitos detalhes que poderíamos dar aqui, e é interessante compreendermos, então, que havia todo um ciclo que se repetia ano após ano. E aqui Paulo está falando que as coisas agora que são feitas uma vez por todas. Não há repetição de Cristo ser sacrificado várias vezes. Inclusive o conceito de missa, realmente, que é colocado, é como se Cristo estivesse morrendo novamente. Eu lembro que... A Eucaristia, né, isso, como se fala. Lembro que a minha mãe, a tia Mira, sempre contava que era um medo, né, na hora de colocar a hóstia na boca, para não morder, né? Era para deixar derreter, não morder, porque não podia até sangrar. E então essa doutrina da transubstanciação traz esse conceito como Cristo estivesse tendo que morrer vez após vez, cada vez que é feita a Eucaristia, a missa novamente. Mas acontece que aqui é dito diferente. E também nós vemos agora, uma vez que em 22 de outubro de 1844, Cristo entra no lugar santíssimo para efetuar a obra final lá, isso está em andamento até hoje. Não é uma questão que ano após ano se renova, se repete, não. Está em andamento, como fosse um grande dia acontecendo até hoje. E nós vemos então que, por fim, Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado para os que esperam a salvação. Também lá ao final de todo aquele ritual que estávamos comentando agora há pouco, o que o sumo sacerdote deveria fazer? Abençoava o povo. Sair para fora, para a tenda, abençoava o povo. Então nós vemos que tudo vai se cumprindo no devido tempo, cada coisa. Vou dar um pitaco aí, né? Depois disso, só que acontecia a festa das cabanas. Sim, aí já temos a questão justamente do próprio calendário nos apontando que se estamos no dia da expiação, ainda estamos em análise. Mas aqueles que foram julgados e aprovados, aí sim, esses podem
comemorar a festa das cabanas. Então quem está celebrando festa da cabana agora, está celebrando antes do tempo. E as festas da cabana que a irmã White se referiu lá no passado, no Patriarca, eram as reuniões campais também, que os adventistas tinham, e eram muito boas. E hoje, quantos congressos a gente fez, né? No passado e tem feito até hoje, procurando até lugares mais afastados da cidade, inclusive, né? Seria mais ou menos isso daí, mas não que seja a festa das cabanas, porque não terminou o grande dia da expiação. Cultos de ações de graças, nesse mesmo espírito, nesse mesmo sentido, mas a alegria da festa das cabanas será uma alegria da certeza da salvação eterna. Então, realmente, esse é o paralelo. Os redimidos, sim, cumprirão esse símbolo ainda futuramente. Lá era lembrando o livramento, né, do Egito, chegando na Canaã terrestre, né? E nós o livramento do pecado, o livramento de Satanás, purificados pelo dia da expiação, aprovado, e agora então participar dessa alegria. Exatamente. Então vamos mais adiante aqui em nossa lição. A sexta pergunta: qual ordem sacerdotal não devia dar lugar ou ser superada por outra? É o verso áureo, né? Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa nota agora que vamos ler é uma nota que no início do movimento não tínhamos. Não conhecíamos. É mais recentemente, alguns anos atrás, que tivemos acesso a ela. E veio só em confirmação de tudo aquilo que já era pregado desde lá de trás. É do Comentário Bíblico, volume 7, página 930. O sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar a Cristo, que devia tornar sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra, ou ser superada por outra. Isso aqui foi tirado possivelmente de um folheto, né? Ou um livreto, Redemption, The First Advent of Christ. Poderia ser um livreto, ou um folheto na página 14 aqui. Então, deixa mais uma vez claro que houve aquela transição do sacerdócio patriarcal para o levítico para o de Melquisedeque, mas agora o de Melquisedeque não vai ser substituído por outro. E ainda diz que é superior a qualquer outro que já tinha ocorrido. E é eterno, porque ele desenvolve com Jesus. E Jesus é eterno, não é criado. Exato. Agora a sétima pergunta: o que Jesus disse aos fariseus que declararam serem filhos de Abraão? João 8, 33 a 34 nos narra: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso Pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus.
Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós encontramos todo esse confronto de Cristo com os fariseus e esse conceito do que seria ser filho de Abraão, realmente ter um caráter, obras semelhantes. E agora ele já começa mentindo, né? Nós nunca fomos escravos de ninguém. E eles foram escravos mais de 400 anos lá no Egito. E teve o cativeiro babilônico também. Uma mentira. E assim muito por grande, diante. né? E estavam submetidos a Roma, A Roma naquele agora. momento. E acho que Jesus não sabia disso. Por isso que ele falou, vocês são filhos do diabo. E também Paulo, comentando sobre isso, ele fala em Romanos 9, 6 a 8, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E Gálatas 3,29, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não importa se não tem a genealogia de Abraão, nem o sangue dele, né? Mas se está em Cristo, já é descendente de Abraão. E Paulo entendeu muito bem isso, que ele se vangloriava muito, né? De ser da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, firme na letra, aprendi com Gamaliel, né? Depois ele renunciou a tudo isso daí. E agora no Desejar de Todas as Nações, na 466, comenta o episódio de João 8 que lemos aqui. Pode ler. Então aqui diz assim, os fariseus haviam declarado ser filho de Abraão. Jesus lhes disse que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio viveram uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar aquele que estava falando a verdade que lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão. Não tinha nenhum valor a simples descendência natural de Abraão. Sem ter com ele ligação espiritual, o qual se manifesta possuir o mesmo espírito e fazer as mesmas obras, não eram seus filhos. Então, realmente, sem ter ligação espiritual, não adiantava. Isso, em outra ocasião, Jesus falou até mesmo de sua mãe, seus irmãos. Também não adiantava aquela proximidade se não houvesse, da parte deles também, um reconhecimento dele como Messias. Então é necessário entendermos bem esse ponto e agora nós vamos aplicar esse princípio anunciado em João 8, trazendo para os nossos dias. Na 8ª pergunta, então, diz assim: com que assunto esse princípio igualmente se relaciona? Esse princípio nós acabamos de ler aqui. Portanto, qual é a verdadeira prova da sucessão apostólica? Romanos 11, os versos 19 a 23, fala assim: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres
na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aparentemente, aqui o apóstolo Paulo devia estar lidando com um pensamento que começou a surgir, de uma presunção por parte dos gentios, de agora, de repente, eles repetiram o mesmo erro dos judeus. Acabou com os judeus, agora somos nós os bons, né? Isso. Mas aí Paulo deixa muito claro, ora, vocês são, na realidade, enxertados. Se Deus não poupou nem o natural, o que dirá de vocês? E por que vocês estão em pé? Ele diz, pela fé que vocês estão em pé. Mas se não mantiver assim, também vai ser cortado. E mais ainda, Paulo levanta que aqueles que abandonassem a incredulidade poderiam ainda ser recolocados, então. Enxertado de novo. Da parte, então, dos judeus que deixassem a sua incredulidade e aceitassem a Jesus. Aqui temos Hebreus 13, dos versos 7 a 9. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Agora já é para os hebreus. Primeiro foi para os gentios, agora para os hebreus. Que estavam firmados e deveriam conservar a confiança em Jesus. Não ser levado por doutrinas estranhas, mas fortificar na graça, ver que tipo de alimento eles estavam assimilando e fala então dos pastores, né, imitar o proceder deles. Então aqui nós temos um panorama geral e vamos ler a continuação do Desejado de Todas as Nações na 467. E antes de nós lermos, nós pusemos uma pergunta aí para reflexão. Aí está assim, a verdadeira sucessão apostólica é baseada em qual autoridade? No sacerdócio levítico ou em Cristo, na ordem de Melquisedeque? Pergunta até mais simples, né? Que a criança responde, né? Então, por que nós fizemos essa pergunta? Daqui a pouco nós vamos explicar o que nós falamos na lição anterior que eu havia prometido, né? Mas vamos ler a nota. Esse princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão. Esse traço quer dizer, ou seja, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos. A crença e ensino da verdade por eles ensinada. Eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Então, quem que veio com essa história igual aos judeus? A Igreja Católica. E esse texto aqui foi escrito mais do desejado, não foi para os adventistas em si, porque eles já tinham entendido mais ou menos a verdade sobre Melquisedeque. Depois perderam de vista. E a igreja que nós pertencíamos perdeu de vista também. Voltou rumo ao sacerdócio levítico de novo, por genealogia. E agora então nós vemos esse texto aqui para combater a ideia dos católicos. E nós vamos ver entre os adventistas a mesma filosofia. O que a igreja fala? Católica. Pedro foi nosso primeiro papa e veio aqueles sucessores até chegar ao nosso dia. O que é isso aí? Baseado em sacerdócio levítico. Mas como o Mateus falou também, não é só sacerdócio levítico. É misturado com judaísmo e paganismo também.
Quando nós falamos que é igual ao Levítico, obviamente que não estamos falando que é porque são da tribo de Levi. Aqui a gente está fazendo uma comparação, que é uma questão de linhagem, de uma sequência ininterrupta. Isso. É isso que a Igreja Porque Pedro, Católica apresenta. possivelmente, ele era de que tribo, né? Não quer dizer isso daí que nós queremos chegar. É a questão de ser ininterrupta a linhagem. Mas aqui está dizendo que não é assim. E não só a Igreja Católica tem o registro suposto dessa linhagem do bispo de Roma, que seria o Papa, mas de bispos de outras igrejas históricas, de Antioquia, de Alexandria, de vários lugares. E isso que eles falam, esta é a prova que nós somos a igreja que foi fundada por Cristo, tendo Pedro como o fundamento da igreja. Ou Tomé, né? Então, nós vemos que, nesse sentido, que deve ser compreendido, a irmã White está falando aqui, é um assunto longamente agitado no mundo cristão, esse da sucessão apostólica. E mesmo em igrejas protestantes, a semelhança do que hoje vem ocorrendo no Adventismo, como temos comentado, também muitas vezes quiseram se basear de alguma maneira neste mesmo sistema. Mas aqui eu gostaria de destacar o que está falando aqui na nota, antes de entrarmos em alguns aspectos históricos aqui também, que alguém pode pegar e aceitar a parte final desse texto e falar, não, tá certo, é uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinados, é esse tipo de pessoa que deve ser aceita para ser um ministro. E a pessoa ou ser concorda. Um ministério. Ou ser um ministério. Isso, aqui está falando do ministério na realidade. Mas a pessoa tenta fazer um tipo de adaptação e jogar por esse lado. Mas aqui a pessoa ela não pode ignorar o que acabou de ser dito na frase anterior. Isso não é uma parte do assunto, não, tem que ser uma pessoa igual, a gente já estudou sobre os requisitos, ser uma pessoa irrepreensível e tudo, mas não é só isso que está sendo dito aqui nesse texto do Desejado de Todas as Nações 4:67. O assunto que Ellen White, a mensageira, o seu inspirado por Deus, está lidando é da sucessão apostólica. Isso. Lá os judeus, eles achavam que era uma questão de nome e linhagem. Mas, na realidade, o correto era semelhança de caráter. De Abraão. E isso que seria... Aí é aplicado para os nossos dias. O texto fala, assim, pegou o princípio do que Jesus falou para os judeus e aí aplica para nós. Assim, a sucessão apostólica não se baseia, olha só, aqui é uma afirmação clara, não se baseia. Não se baseia no quê? Na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Então não adianta você querer aceitar uma parte do que está sendo dito aqui e continuar pregando que é transmissão de autoridade eclesiástica. É uma mistura. Aqui está falando que não se baseia dessa forma. Você tem uma história para contar, você achou hoje, que é no livro da Sociedade Missionária, né? Internacional, o povo que leva a arca, né? De Silas Teixeira, na página 483, 484, é trazido então algo sobre procurando provar que houve uma sucessão de ministros aqui. Da igreja adventista para aqueles que foram excluídos em 14. Como eles continuaram, né? Tá aí eles contando a história, né? Isso, então aqui é feito alguns questionamentos e é respondido tendo por base o irmão Velp, que diz que era um irmão muito antigo, e ele responde então que no princípio da reforma uniram-se a igreja anciãos e pastores consagrados da igreja grande. Olá. Transmitiram a sua consagração a outros irmãos,
Por exemplo, irmão Poma, irmão Rossfeld, irmão Stobe, irmão Zerenfeld em Estônia, irmão Han, eles eram irmãos consagrados. Aqui é citado uma outra fonte em espanhol. É bom citar ela. É Último Pueblo de la Profecia, página 162. Então, procura-se provar que houve uma sucessão apostólica. A pergunta aqui em cima até é o seguinte: que autoridade receber esses homens para serem ordenados? Será que a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas Sétimos Dias não tem sucessão apostólica e por isso não pode ser o povo de Deus? Então aí é respondido que não, que houve anciãos, houve pastores, é dado alguns nomes aqui. Na sequência, se nós formos ler aqui, por outro lado, se fala do que nós estamos comentando aqui, é citado Romanos 9, João 8, isso, né? E é citado o texto do desejado. Está parecendo o carro flex, né? A álcool e a gasolina. Se baseia em sacerdócio levítico, depois pula, porque nós acabamos de ler que não se baseia em transmissão de autoridade eclesiástica. Assim está o outro livreto aqui também, né? Na lição anterior, eu citei uma bênção maravilhosa que aconteceu comigo, né? Eu morava em Jundiaí e nós estávamos preocupados, porque nós estávamos esperando, já excluído, né? Sem rumo, sem léu, né? E nós estávamos esperando que viesse um ancião consagrado. Eu não vou citar o nome dele. E aí eu falei, está demorando para ele tomar uma decisão, porque ele disse que ele ainda ia se aposentar e tal. Eu vou lá na casa dele para saber da posição dele, se ele não esmoreceu, se ele está firme, né? Que nós tínhamos casamento para ser celebrado, né? Batismo, Santa Ceia. Aí lá vai eu para São Paulo, né? Fui até ali naquele bairro, que eu não vou citar o nome também. E aí cheguei, bati na porta, sempre era muito bem recebido, já contei em outras ocasiões, e a esposa dele abriu só o postigo da porta, que é uma portinha pequena, e me atendeu assim muito friamente. Ela disse que já tinha visita ali e tal, e para mim voltar uma outra hora. Eu saí dali bem cabisbaixo. Dali eu fui para casa de um outro irmão para me confortar. Aquele irmão também falou assim para mim, deixa ele para lá. Falei, como deixa ele para lá se ele prometeu? Não, deixa ele para lá. É porque quem falou para mim, deixa ele para lá, já sabia mais ou menos da história, né? Os reformistas tinham ameaçado ele de alguma coisa, alguma chantagem, levantar algum opróbrio dele, alguma calúnia, se era verdadeiro ou não, mas levantar, se ele viesse para o movimento. Aí ali também não consegui socorro. Fui até a Vila Nordeste, onde morava o irmão José Policarpo. E lá o irmão José Policarpo veio com esse folheto muito antigo, Explicações Oportunas. E aquilo para mim foi maravilhoso, porque maravilhoso de um lado e confuso do outro, né? E aqui vem falando, na página 16, mais ou menos o que o Mateus acabou de ler. Que eles deram nome de várias pessoas, pastores, consagrados e anciões, que tinham vindo da Igreja Adventista. Então eles estavam na base da sucessão levítica, né? E aí quando o irmão Policarpo leu isso para mim, e depois ele leu o outro texto que nós vamos confirmar daqui a pouco, eu voltei, como eu disse na lição anterior, radiante de alegria. Mas primeiro eu vou ler aqui na 16, que fala assim, como veio a transmissão de consagração da classe numerosa para os ex-irmãos? Como é que foi feita a transmissão? Aqui fala assim, o irmão Davi Kramer, ministro consagrado da igreja ASD, na Tchecoslováquia, tendo passado para o movimento de reforma, e tendo vindo de lá também o irmão Johann Gorum, ancião consagrado,
ambos em conjunto consagraram os irmãos Anulo e Freiberg, e esses, por sua vez, consagraram outros, e assim por diante. Isso foi nos países balcânicos. Aí diz ainda, na Alemanha, a consagração foi transmitida por anciões consagrados, que, tendo vindo da classe numerosa, foram promovidos para ministro no grupo dos ex-irmãos. Termina dizendo, na Rússia, a consagração veio através do irmão Unhal, que era ministro consagrado dos Adventistas Sétimo Dia. Também já contei em outras ocasiões que a irmã Unta, com H, né? Ela era daquela época, e eles prepararam um documento, e ela confirmando, ela assinou embaixo que vieram irmãos, pastores e outros anciãos da igreja mãe, né? Que nós chamamos, para consagrar os outros irmãos. De repente, vai na página 20, o que está escrito ali na página 20? O mesmo texto que nós acabamos de ler. Aqui, ó, os fariseus haviam declarado que era ser filho de Abraão. Não vou ler tudo. Esse princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. Ainda está grifado aqui. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Aí, aqui está desejado toda nação em 351, e nós ficamos procurando no desejado e não achava, porque nós estávamos procurando brochura, no moderno, e nós não tínhamos percebido que era do desejado grandão. Bem antigo. Aquele antigo, capa dura, né? Até o tio Chico da tia Mira tinha acho que um desse daí também. E aí então nós procurava, se a gente pelo menos soubesse o título ou capítulo, nós não tínhamos também. Aí eu voltei para Jundiaí e fiquei cavocando no livro, cavocando, até que eu fui conseguir descobrir onde estava escrito. Não tem essa facilidade de hoje, né? De ir lá no computador e na hora aparece o texto. Dali então eu fui para São José do Rio Preto, conforme eu falei anteriormente, já estávamos amadurecendo a questão de Melquisedeque. Aí o que nós falamos? Chega de sacerdócio levítico, se o homem não quiser vir, que não venha, o problema é dele. É essa que foi a decisão final. Aí quando eles apertavam nós, como que vocês vão fazer batismo, santa ceia, casamento? Nós respondimos assim, Deus proverá. Sabe qual foi a saída? Primeiros escritos, onde fala ali como que uma igreja deve começar, a ordem evangélica. Ali que abriu a nossa mente. E eu queria comentar exatamente nesse sentido, porque me parece muito estranho esse conceito das várias igrejas procurarem uma prova, né, de ter vindo ministro, porque o raciocínio não deveria ser isso. Se uma pessoa é ministro em uma igreja X, ele deve ser automaticamente ministro numa nova igreja? Não deve. Ele não deve, ele deve ser reconhecido agora como membro, e esse novo grupo eventualmente vai reconhecê-lo. Vai estudar a vida dele, a vida da família, né, os filhos. Então não é automático esse processo. Eu costumo lembrar na Igreja Apostólica que mais tarde, então, já depois da chuva temporã, ocorreu conversões até mesmo de sacerdotes. Mas ele já vinha e tomava a posição de líder? Não, ele tinha que submeter aos apóstolos. Que eram verdadeiramente os líderes da igreja. Então nós vemos o próprio Nicodemos, José de Arimateia, que submeteram aos apóstolos. E eram do Sinédrio. Eram do Sinédrio, destacados, chamados de príncipes, né, em Israel. Então nós vemos que esse é o raciocínio. Agora, esse tipo de raciocínio, veja só, qual que é a lógica se você acha que um ministério está em apostasia, está corrompido, agora você acha que para iniciar o seu movimento você precisa do aval do ministério corrompido? Nem que for um componente de lá? Qual que é a lógica desse tipo de autoridade?
Então, por isso que João Batista, Jesus não buscaram. Porque buscar a autorização deles era submeter a lideranças corrompidas já. Então não fazia sentido esse tipo de trâmite. Então aí tem muitas razões para se colocar contra isso. Ainda haveria algo para nós falarmos nesse sentido, e aqui a gente não tem condição de esgotar o tema, mas estamos dando uma pincelada. Num outro estudo, eventualmente, podemos nos aprofundar, mas é a questão do próprio surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como se deu e qual seria a prova de que tenha havido realmente um ministro ordenado. Que havia no movimento milerita ministros ordenados, nós sabemos, como Josias Litt, Carlos Fitt e outros. Mas esses não aceitaram a mensagem do santuário, do sábado. No caso do Carlos Fitt, ele até veio a falecer já antes do grande desapontamento. Então, nós temos aqui um texto do livro do John Loftboro, que é um pioneiro da época, que é o livro dele, Grande Movimento Adventista, página 295. E ele vem falando, então, da mensagem que Ellen White trouxe à igreja da ordem evangélica, que foi a que os irmãos, então, lá em pouco adiante, 76, também tiveram a compreensão. Mas aqui é dito, nesse texto, que eles começaram, então, a reconhecer algumas pessoas e elas terem a credencial que recomendasse essas pessoas para outros campos. Assim como lá na Igreja Apostólica funcionava. A gente vê Apolo, antes de ir para Corinto, ele leva uma carta da igreja de onde ele estava saindo, recomendando ele como alguém autorizado. E aqui diz, então, nesse texto do John Loftboro, que tal credencial os recomendaria a comunhão com o povo de Deus em toda parte, simplesmente declarando que haviam sido aprovados na obra do ministério evangélico. Esses cartões foram datados e assinados por 2 dos principais ministros conhecidos entre nosso povo como líderes na obra. Aqui ele vem falando de um processo de 1850 a 1861. Infelizmente, aqui o John Loftboro não fala os nomes. Fala de 2 principais ministros conhecidos em nosso povo como líderes na obra. Tudo leva-nos a crer, se alguém tiver alguma outra sugestão para apresentar, estamos abertos aí para analisar, pode deixar nos comentários, mas esses 2 destacados eram justamente Tiago White e José Bates. Eles desde o início foram os 2 principais, juntamente com Ellen White, que desenvolveram a igreja desde os primeiros anos. Mas eles eram ministros ordenados em suas igrejas? Eu passei a manhã quase toda hoje buscando nos meus arquivos lá no fundo do baú, né? Eu tenho certeza que eu tenho uma cópia de uma revista adventista onde diz que José Bates nunca foi consagrado. E no fim ele era pastor. Então era muito comum a pessoa, até um leigo, receber a autorização de ser um pregador itinerante, mas isso não fazia dele um pastor ordenado. Isso. Essa era a experiência de Tiago White também, que desde muito novinho já se tornou pregador. E aí depois eles passaram a ser chamados de pastor, e a revista, infelizmente, eu não achei devido à pressa, nem sei se vou encontrar mais, falando que José Bates era pastor, mas nunca tinha sido ordenado, recebido a imposição da mão. Então fica essa questão também, análise, de que se quer exigir algo depende de outros, e você mesmo não tem a comprovação da mesma coisa. Não, mas eles exigiam de nós aqui, no começo, né? Como é que vocês começaram? Baseado no primeiros escritos. Ali fala escolha homens, como está lá em Tito, Timóteo, tal, com oração, com jejum, com aprovação da igreja, e aí então impõe a mão sobre ele. Assim que devia começar. Porque estava havendo uma bagunça naquele tempo,
da irmã White, uma confusão muito grande, porque tinham aqueles que saíam de moto própria. Ela fala moto própria, aqueles que, eu sou pastor, por conta própria e ia embora. E aquilo trazia problema, porque aquele camarada, às vezes não era pastor, era um apóstata e estava causando dano à mensagem. Né? Aí então ela falou, tem que ter uma ordem, ou uma cerca aí, para fechar a questão. Então, William Edson também sempre foi leigo, ainda que também fosse um pregador, chegou a ajudar em algumas viagens missionárias, mas um dos primeiros que foram ordenados foi o John Loughborough, justamente o autor desse livro histórico, e Uriah Smith. Eles estiveram entre esses aí que foram ordenados justamente por Tiago White, José Bates, esses que eram os leads anteriores, já destacados José Bates de mais idade, inclusive, tudo mais. Então nós vemos que na realidade volta naquele ponto que eu destaquei em consonância com que o Primeiros Escritos, página 100 em diante, vem falando, que é o fato de que mesmo que vier um ministro para a igreja, ele deve receber agora um reconhecimento desta igreja, não ficar simplesmente com reconhecimento da igreja a qual ele proveio, mas sim agora deste novo movimento, desse novo grupo, ele ser reconhecido. Então, não é algo automático, por isso deve ser um reconhecimento do povo, justamente dos membros, para passar essa confiança, esse encargo. Mas para chegar nesse ponto, irmão, custou muito sacrifício, muita luta, muita leitura, muita dedicação, mas eu agradeço aquele conforto que eu obtive naquele dia. Eu falei Jardim Nordeste, se não me engano é esse mesmo, o bairro, né? Onde morava o irmão José Policarpo. E ele então estava muito ligado no nosso trabalho no começo, né? Depois ele deu assim um pouco acalmou mais, né? Deu um pensamento diferente que a gente respeita. Eu não quero entrar em detalhes, né? Então aqui fica desse texto esse ponto-chave, como falei, para além da questão de os ministros, então, para serem sucessores dos primeiros mestres do Evangelho, eles terem o mesmo espírito, crença, ensino, e entender que sucessão apostólica não é como as igrejas pregam, não é transmissão de autoridade eclesiástica, mas as relações espirituais é que determinam isso, não é nome e linhagem, como os judeus pensavam. E agora, para fechar, a nona pergunta, de acordo com qual princípio o Senhor atua quando uma igreja se torna infiel? Segunda Crônicas 15:2. E saiu o encontro de Asa e disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Isaías 48:18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Jeremias 7:4-8. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Então, os textos bíblicos vêm falando do conceito condicional das promessas e ameaças de Deus, e uma mera profissão de fé, um mero nome, não é o suficiente. E nem um templo. E agora, eventos finais, então, página 53, no digital, página 59, um texto essencial de lermos nesse momento.
Esse texto também é tirado do Manuscript Releases, volume 14, página 102. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhe o reino de Deus e entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com ele. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se esses, por sua vez, não purificarem a vida de sua má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente. Aí, a não ser que se arrependam, removerá da posição que ocupam, tornando-os um oprobio. Então, o primeiro texto começa falando o quê? Do povo judeu. E a primeira afirmação de todas desse texto, a frase inicial diz: o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servir. Deus não tem estaca fincada com uma denominação específica, mas ele segue o mesmo princípio que foi revelado no trato de Deus com os judeus, de então, havendo a infidelidade, outros serem comissionados, escolhidos para a obra. E aí não para aí, né? Não para aí. Não para. Se esses outros também não forem fiéis, ele vai continuar usando o mesmo princípio. Por isso, tão importante entendermos isso que estamos estudando, da verdadeira sucessão apostólica, que é baseada segundo a ordem de Melquisedeque. A igreja cristã fundada completamente na autoridade de Cristo. E aí as relações espirituais, a obediência aos mandamentos, isso que vai determinar. Hoje nós não temos mais os debates ferozes que a gente tinha no passado com a igreja mãe. E quando nós apresentamos esse texto, hoje está livremente para nós aí no Evento Sinais, ele só tinha inglês ou uma tradução por nossa conta, né? E eles diziam que esse texto não existia. Vários outros textos também que a gente lia, esse texto nem existe, né? Mas o texto está aí agora no livro deles mesmo. Então Deus não, como o Mateus falou, não tem estaca fincada com a igreja mãe, nem com o movimento de reforma, nem sociedade internacional, nem conosco, com ninguém. Tem que ser fiel. Se não é fiel, ele escolhe outro. Deus sempre terá o seu remanescente. Exatamente, tal como está lá em Apocalipse 12:17, 14:12. Nós temos 3 requisitos principais, essenciais, apresentados nesses 2 textos, que é justamente fé em Jesus, a guarda dos mandamentos e também o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Então nós encontramos essa ligação, a lei e o testemunho, e a questão da fé em Jesus, que é através da fé em Jesus que recebemos então a lei em nosso interior, através da operação do Espírito Santo em nós. Dessa maneira temos os atributos, os requisitos do remanescente dos últimos dias. Que é quando Satanás faz guerra com o resto da semente. Isso. E se não estiver enquadrado nisso, não está representado na profecia. Não adianta acharmos que, se por um tempo esteve enquadrado, agora Deus é obrigado a se manter cativo, refém de uma denominação por conta disso, de forma alguma. Essa é a ideia dos judeus até hoje. Mas é justamente ao contrário, né? E Deus, sendo soberano, ele então sempre tem o seu povo escolhido de uma forma ou de outra. Que o nosso desejo seja estar do lado certo, do lado dos fiéis nos últimos dias. E para isso,
sabemos que é necessário muita vigilância e oração nesse tempo, estarmos despertos, não estarmos sonolentos em face do juízo. Para isso tem o clamor da meia-noite soando, né? Agora há pouco também, de manhã, eu estava lendo como que a igreja que nos excluiu falava que nós estávamos pregando que tinha data para o julgamento dos vivos. O irmão Edson Carvalho pega e escreve lá para a Associação Geral nos Estados Unidos e pergunta um monte de coisa e eles vêm com essas coisas. Quem disse que nós pregamos que estava marcando data para o juízo dos vivos, se é ao contrário? Justamente ao contrário. Ao contrário, nós dizemos que é uma vinda como um ladrão que nós não sabemos que hora é. Agora, como que eles vêm falar uma coisa dessa? O irmão Edson e juntamente com o irmão Jaime Aquino, eles eram até polemistas da igreja, né? Eu lembro quando uma vez, eu já namorando a Ilma, ali na igreja de Campinas, chegou o irmão Edson, né? Ô irmão Edson, prazer, veio de Santa Catarina, se não me engano. Vim encontrar o irmão Jaime, que nós vamos fazer um debate aí. Depois, o que aconteceu com o irmão Edson? Segundo eu soube, ele foi para a igreja adventista. Por quê? Porque ele viu incongruências, viu que não batia as coisas. Mas ele não teve condição de nos acompanhar. Não conseguiu. Não sei se foram falta dos instrumentos que foi até ele, ou foi a cabeça dele, o que foi. Nem sei se ele está vivo. Parece que tinha falecido, mas não tenho certeza. Edson de Carvalho, um homem que eu sempre respeitei. E é interessante, dentro desse contexto que foi comentado, nós temos esse propósito realmente de entendermos o tempo profético hoje em que vivemos, e tem duas parábolas em especial que nos ajudam nisso. E como meu pai comentou, e isso é uma experiência de vários anos e não é diferente hoje em dia, de pessoas, em vez de avançarem para uma experiência mais avançada, ocorre de retroceder e acharem, não, vamos voltar à Igreja Mãe. Esse é um movimento também que tem ocorrido no protestantismo, inclusive, em nosso tempo. Muitos evangélicos protestantes têm retornado para a Igreja Católica. Igreja Católica, entrando na cantilena deles. Muitos, então, estão numa posição realmente de carência espiritual em suas instituições religiosas, de não receber aquilo, e voltam para algo que eles acham que tem mais base, que é mais antigo, algo assim. E na realidade, o que nós devemos analisar, nós temos já a compreensão das mensagens dos três anjos, dentro então do Adventismo, temos tanto a parábola da grande ceia, com os três convívios do Evangelho, e o tempo oportuno para cada um desses. E temos que ver se ainda é tempo para o ministério adventista ou já foi rejeitado, se já estamos no segundo convite, quando será o terceiro convite. Tudo isso são panoramas proféticos que são nos dados pela palavra de Deus, que nos ajudam na hora de tomar a decisão de onde devemos estar. Assim como a parábola das 10 virgens, que também nos fala, na sua primeira aplicação, que as virgens estavam espalhadas em várias denominações protestantes. Mas no clamor da meia-noite ocorre o que? O agrupamento dessas virgens espalhadas em um só grupo. Nesse mesmo documento que eu me referi agora, na resposta para o irmão Edson, eles também dizem que nós inventamos esse assunto da segunda aplicação da parábola, né? E agora também está no site deles, que é uma simples parábola nos documentos, não sei se é no site ou alguma resolução, né? Que é uma simples parábola. Mas na literatura deles já estava escrito que todos os detalhes devem ser estudados dessa parábola, né? Foi e será cumprida a pé da letra. Nós não tiramos lá dos adventistas, que não tínhamos dado onde nós temos hoje. Tiramos da própria literatura da igreja esse texto para formar o assunto da parábola.
Como que agora nega? É lamentável, né? Então temos visto esse cumprimento ao pé da letra, foi e será cumprida a parábola, e estamos nesse processo. Todas as virgens já foram agrupadas num só grupo hoje? Ainda não. Ainda não, mas esse é o desejo de Deus, cada vez mais que o movimento clamorista seja fortalecido. Eu acho que um dos detalhes que fez o irmão Edson baquear mesmo foi o ensino errôneo do quarto anjo, no ano de Apocalipse 18. Mas como é que você fala que a igreja adventista é o terceiro, depois ele começa a ver que o terceiro anjo é o que sela e tudo aquela história, né? Aí a pessoa fica sem rumo. Por isso que é importante entender muito bem essa parte profética, achar que um anjo representa uma denominação específica é um engodo de Satanás, realmente. Nós vemos que isso desvia as pessoas da realidade, sendo que hoje, inclusive, são 3 anjos que estão em operação para representar um povo só. Um povo só. Então, são esses detalhes que são importantes serem esclarecidos. Estamos sempre à disposição. Mandem comentários e, na medida do possível, vamos procurar entrar em contato e trazer os devidos esclarecimentos. Não por nós, mas temos certeza que o que nós estamos pregando é a pura verdade. Estamos restaurando as joias da verdade. Tínhamos alguns erros, e pode ser que temos ainda, que Deus vai esclarecendo mais, mas nós não somos estaca fincada. Não vamos ficar, se é um erro, nós vamos ficar naquilo até morrer, não. Se é um erro, nós vamos reconhecer e aceitar, que foi o caso da natureza humana de Jesus. Nós tínhamos aprendido que Jesus tomou uma natureza decaída e pecaminosa, como Adão depois do pecado. Isso foi o que nós aprendemos. 4.000 anos de degenerescência física, sentindo todos os problemas, decaído porque veio abaixo dos anjos, menor que os anjos, mas não pecaminosa. Mas isso vamos entender depois. E tivemos que rever, porque nós já viemos com essa tradição de lá. E viemos com essa tradição, acabamos de falar agora, da transmissão levítica. E tivemos que renunciar, como fez Abraão. Mas quem quer aceitar, tá aí, aceite. Se não quer continuar teimando, tá livre. Deus não força ninguém. Então pode finalizar. Então Deus seja louvado por tudo. Desculpe o atraso, né? O alongamento, né? Mas a gente fez de coração. A gente quer o bem das pessoas, esperamos que essas mensagens atinjam muitas pessoas. Até breve, até uma próxima oportunidade, e Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.